Qual a diferença entre o verso para ser lido e o verso para ser falado? Quem entende desse assunto é um poeta de Campina Grande que abraça e também é abraçado pelo povo brasileiro e, de uma forma muito especial, pelo povo nordestino que se delicia com seus causos matutos. Estamos falando de Gessier Quirino, que é o convidado de hoje do programa Opinião Pernambuco. Gessier, seja bem-vindo. Olá, Valdir, alegria. Estamos aqui mais uma vez, eu com você, e vamos embora, vamos conversar. Então, você é um poeta que traz causos muito engraçados, e esses causos, na sua grande maioria, são contados na frente do público, diante de uma plateia, e ali você sente a reação de todo mundo, as pessoas elas se encantam também com as suas expressões, ou seja, há toda uma peculiaridade dessas apresentações que você faz ao vivo. Agora nós estamos numa pandemia. Como fica a situação de um contador de causos como você, que precisa dessa presença do público? No meu caso, particularmente, tem havido exatamente essa dificuldade. É o olho no olho, é o time, né? Principalmente para o humor. O humor tem um time para cada palavrinha que a gente diz, que a resposta acontece na hora. E realmente a gente tem essa dificuldade. Eu não tenho feito as lives, apenas uma que deu certo foi uma que eu fiz com o Zé Lezinho na minha frente e a gente batendo papo. Foi a gente conversando, batendo papo, inclusive com um tema mesmo que foi antes da eleição do ano passado, e deu certo. O outro que eu fiz em casa, eu me perdi, porque ficou um vazio na minha frente e realmente dificulta muito. Nesse São João agora, muita diminuição, ou ainda assim você está conseguindo tocar adiante, está conseguindo ser aquele artista presente na região? Depois que nós criamos o espaço aqui da bodega, que é o nosso território papel de bodega, nós fazemos episódios semanais e pelo menos um convidado por mês. Durante a pandemia, o convidado não pôde vir nenhuma das vezes. E a gente continuou gravando com a distância, e essa ideia de gravar, mesmo assim à distância, como nós estamos fazendo agora, e depois ser editado e a gente colocar a imagem dentro de um aparelho de TV antigo, a gente conseguiu formatar 2 especiais de São João agora, para o Dia dos Namorados e outro para o Dia de São João, e foi veiculado em TV aberta. Então, se você entrar no canal Papel de Bodega, tem um trailer e a pessoa assiste aquele trailer, mas tem o aviso que está disponível no Globoplay. E conseguimos fazer isso e fizemos o ano passado 2 especiais também, um para o São João e um para o Dia do Nordestino. Como nós estamos em época junina ainda, GC, nós tivemos o Santo Antônio, o São João, estamos agora passando pelo São Pedro, né? Essa é a semana do São Pedro. São 3 santos assim, muito curiosos, e você de vez em quando brinca também, né, com as peripécias desses santos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação deles assim, com os teus causos, com aquilo que você traz para divertir as pessoas. Tem a peculiaridade, eu acho que a principal é a compadragem, né? Toda a compadragem, uma boa parte dela surge em compadre de fogueira, né? Então é aquele que pula fogueira e que cria aquele laço de amizade. E passa a ser hoje, para a gente, dessa aldeia nordestina, principalmente sertaneja, passa a ser uma forma respeitosa e amigável de tratar os amigos. Opa, meu compadre, bem-vindo, meu compadre. Alcimar Monteiro é meu compadre. É uma forma da gente dizer da nossa amizade e às vezes até da nossa admiração. Uma outra coisa que acontece com relação a São Pedro, aliás, a Santo Antônio, são as simpatias casamenteiras, né? Então, isso aí, já quando começa o Santo Antônio, começa logo essas simpatias, depois vem o Dia do Namorado, a noite de São João também. E tem uma delas que eu tenho umas pesquisas aqui, que eles colocam aquele prato, 3 pratos emborcados, sem que o simpatizante tenha conhecimento, coloca um par de aliança embaixo de um prato, um terço embaixo de outro, e no outro não coloca nada.
Então, pede a pessoa para desvirar. Quando ela desvira, se encontrar o terço, ela vai ser freira. Se encontrar o par de alianças, ela vai casar. E se não encontrar nada, vai ficar no caritó. Então, é uma bobagem assim, que envolve a religiosidade, a força da Igreja Católica, de ser freira e de casar, mas, enfim, que consegue alimentar as esperanças de todas as noivas, todos os namorados e as pessoas que estão brincando esse período junino de tanta alegria. E ficar no caritó é coisa do passado, não é, GC? Agora que hoje ninguém fica mais. Hoje você pode, inclusive, aproveitar, né, esse movimento muito bacana que está surgindo, que é o da diversidade, né? As pessoas da diversidade exatamente amar quem elas quiserem, né? Eu me lembro que esse movimento surgindo agora, e nos anos 80, Milton Nascimento fez aquela música Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena, né? Qualquer maneira de amor vale amar. Então, isso, Milton Nascimento já gritava lá, já cantava isso nos anos 80. Então, isso é muito bonito e enriquece e cria esse espaço fraterno entre todos nós que somos iguais. Para tirar traumas, né, inclusive, né? Exatamente. Muitos traumas que, inclusive, a nossa história lançou, principalmente sobre as mulheres, né? As mulheres que ficavam solteiras e que eram estigmatizadas por conta disso. Mas, olha, GC, eu queria trazer agora um outro aspecto assim do teu trabalho, que é o fato de você ser também um escritor. Inclusive, na abertura do programa, eu falei versos para serem lidos e versos para serem falados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Quando você se coloca como escritor, quando você publica o seu verso, qual é a diferença? O que é que esse verso tem que ainda continua te representando como um poeta contador de histórias? Eu acho que o processo de construção do poema envolve muito o meu lado declamatório. Eu sou muito de falar sozinho. Eu tenho, inclusive, uma necessidade de falar sozinho. Eu tenho até alguma dificuldade nos casos das viagens, que a gente fica viajando muito, de ter um motorista que dirige. Porque quando eu estou com o motorista do lado, eu fico sem poder falar sozinho. Quando tem um motorista que contribui com o meu processo criativo, são aqueles que contam histórias, aquele que diz que já viajou muito por aquela região, tudo bem, mas quando é um motorista que é limitado a somente dirigir ou dizer alguma fofoca boba, isso para mim não constrói nada. Como eu estava dizendo, o processo de construção da minha poesia ela é feita através de um processo declamativo. Então, eu vou fazendo e vou declamando. E é uma exigência não só da sonoridade das palavras, do choque entre uma vogal que termina e outra vogal que pode abrir, que pode deixar o som sem muita expressão. Então, eu vou substituindo palavras em função da declamação. Aí isso torna-se muito presente quando o poema está feito, concluído, e eu declamo. Existem as duas coisas. Existe a força declamatória de Gessier, que tem uma inflexão, que valoriza os gestos, que valoriza até a sonoridade da palavra na forma de pronunciá-la. E isso mesmo acontece com uma outra pessoa que vai declamar, mas ela não tem a força, nem o gestual de Gessier. O poema pode se tornar menos interessante. Então, eu acho que o proceder durante a construção e declamando aos poucos é a grande faísca poética que une os dois lados, o lado escrito e o lado declamado. E o teu radar, o teu olhar, ele vai circulando em torno da região, vai registrando coisas como aquilo que são as nossas paisagens. E as paisagens estão associadas à natureza e às paisagens dos sentimentos humanos. E aí eu lembro de uma música que você tem, que é música, que é uma declamação, e que também está num livro chamado Paisagem do Interior. Né? Um livro que você lançou em 1996. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua relação com essa paisagem do interior e, se possível,
trouxesse para a gente talvez uma estrofe ou duas aí de um poema que represente esse teu sentimento, né, tão nordestino. Veja bem, a construção da imagem que eu tenho uma espécie de um cineminha na minha mente. Quando eu estou declamando, eu sei onde estão as coisas estão desse lado, a mangueira, tem uma mangueira desse lado, a estrada que vai surgir do meu lado esquerdo. Então, essa imagem já está formada aqui. E eu acredito que eu tenho uma influência muito grande de um amigo meu de infância, que chama-se Cis Galinha, é vivo, mora em Rondônia, formou-se em engenharia agrícola, em engenharia de irrigação, inclusive, eu acho que em Israel. E Cícero, ele é sertanejo, de uma região daqui perto de Patos, do sertão da Paraíba, que chama-se Estaca Zero. Fica perto de Itaperuá. E Cícero, ele ia para o sertão, eu era menino, eu era pequeno, nós somos amigos de pequenininho mesmo, desde da tenra infância. E crescemos juntos e brincamos juntos, fomos adolescentes juntos, só não estudamos faculdade juntos, porque eu fui para arquitetura e ele foi para engenharia. E Cícero, ele como um bom sertanejo, ele ia, fazia tudo que tinha direito no sertão, e quando chegava ele contava isso. E ele contava e eu escutava aquilo em forma de aventura. E tudo que ele contava, eu arranjava um jeito de criar a imagem daquilo. Ele dizia que caçou, que foi botar a cabra no pasto. Aí ele disse que ia amarrado numa corda, ele mais 4 meninos, levando cada um a cabra, e voltava, contava isso. Depois ele fazia balinheira, ele fazia alçapão de pegar passarinho, e ele contava aquelas aventuras todas, e eu não ia ao sertão, porque eu estava em Campina Grande, isso ainda em pernas de infância. Então, eu não ia para o sertão, mas a imagem do que ele me contava era muito, muito nítida. Eu não tinha dúvida de que o sertão era daquele jeito. E depois, quando eu passei a escrever, eu escrevo mais ou menos dessa forma. Ou seja, eu sou de Campina Grande, conheço o sertão da Paraíba depois, mas eu só fui conhecer já adulto, e muita coisa do que eu passei a conhecer, com exceção de um enterro de rede que eu nunca tinha visto. Eu pensava que as pessoas iam passar com aquele caixãozinho, com aquelas crianças na frente, que eu via em pequenos enterros antigamente. Eu vi um enterro de rede, vi lavadeiras lavando roupa e cantando, uma cantiga que quase que é o gestual e a métrica da cantiga ajuda a labutar tanto a roupa como o quebrador de pedra. Foram coisas que eu vi já adulto. Mas o restante estava mais ou menos dentro do que eu enquadrava quando era criança. Então, um pouco mais à frente, quando eu começo a escrever, aí eu já começo a escrever já dentro dessa imagem. Então, é aí quando eu faço matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrado. Um pá de bebo agarrado, preto velho rezador, jumento, jipe trator, lençol voando estendido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. 3 moleque fedorento mocegando um caminhão. Chapéu de couro, gibão, bodega com surtimento, poeira num pé de vento, tabuleiro de cocada, banguela dando risada das prosas de um cantador, buchuda sentindo dor com filho quase parido, isso é cacada e cuspido, paisagem de interior. Mastruz e Eva cidreira debaixo de um jatobá, menino querendo olhar as caças da lavadeira, um chiado de porteira, um fole de 8 baixo, fitom, boboa no cacho, um canário cantador, caminhão de eleitor com os votos tudo vendido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior, uma varredeira na calçada, e assim vai, por aí para frente vai. E a paisagem interior praticamente se repete na mente do ouvinte. Que maravilha, Jussier.
Ó, a gente vai precisar fazer um intervalo, né? Eu lembro para você que nos acompanha nas rádios, que eu sou o Valdir Oliveira, nós estamos conversando com o Gessi Quirino, e nas rádios, para vocês que estão na televisão, os programas Opinião Pernambuco são exibidos de segunda a sexta, 8h30 da manhã, na Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Então a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o poeta, compositor, contador de causos, vários outros adjetivos que a gente pode atribuir aí, e eu estou falando exatamente do Gessi Quirino. Então, Gessi Quirino, eu queria que você falasse um pouco para a gente agora sobre a influência do cordel no teu trabalho, na tua obra. O que é que a tua obra tem de cordel? Como você metrifica? Que elementos são esses que fazem com que essas palavras, depois que são colocadas dentro do mesmo tacho, elas fiquem tão gostosas de se comer? Parece tão uma canjica, né? Num dia de São João. Na realidade, eu tenho várias influências, né? Eu tenho a influência cordelesca, que é alguns estilos de rimas, né? Principalmente o estilo clássico de cordel. Esse aí é uma forma boa de se trabalhar, principalmente nas narrativas, né? Eu estou contando a história. Na realidade, eu dei, como eu tenho uma formação urbana, eu sou de Campina Grande, para o universo que eu trabalho já é cosmopolita demais, né? Eu trabalho no universo de uma cidade bem miudinha. Eu me dei ao luxo de cortar a apresentação inicial do cordel. Eu achei que era igual ao que nós estamos fazendo hoje via internet, as coisas sendo mais sucintas, né? Então, aquela apresentação inicial de dizer como é que surgiu o personagem e tudo, eu já vou direto. Então, eu digo assim, quando eu digo, vou contar uma história, eu digo, era um baixinho gordo e não sei o quê. Em vez de dizer o baixinho gordo, eu já vou dizendo que por conta da gordura, ele era apelidado de redondo. Então, eu não expliquei que era um baixinho gordo, que é uma coisa que o cordel tem natural. Isso é uma coisa natural do cordel, que é como se fosse um requisito, como na cantoria também tem. E fui por outras influências também. A influência também da poesia de bancada, a poesia livre, e tirei proveito da licença poética de ser matuto, de errar em várias situações, ou seja, deixar o cordel. Se eu começar com o cordel, eu termino com o cordel, vou até o fim. Mas tem outras que eu começo sem ser, vamos supor, com 7 versos, começo com 3, pulo para 2, e depois coloco no meio e fica uma coisa como que meio uma prosa, só que devidamente metrificada. Então, o jeito de metrificar é que facilita a minha declamação. Mas essa liberdade eu procurei ter em várias situações. Aí vou usando também um pouco da imagem de outros poetas de bancada, de intelectuais, misturo um pouco de contemporaneidade com o antigo, um pouco do passado com a linguagem do presente. Teve uma vez que eu queria muito usar a palavra surfar, e surfar é uma palavra urbana, de beira de praia, de jovem. E eu botei no poema Pano de Chão, Maria Pano de Chão, que Maria, de tão linda, ela estava surfando em pano de chão. Então, é uma licença poética assim, que é interessante a gente fazer. Gessi, você faz uma poesia, você conta piadas de matutos ou para matutos? Essa é uma questão. E a outra por que você consegue alcançar também de uma forma, ao mesmo tempo alcançar de uma forma tão precisa os seres urbanos? Na realidade, eu já percebi isso, que eu acho que é o que é de matuto. A resposta seria a história de matuto. Porque quando eu faço um recital em território interiorano,
eles olham para mim, mas questionando o fato de eu não ter a característica de um sertanejo, esse cara com essa barbicha, com esse rosto alongado, que fala igual a gente e que tem muito jeito de contar essa coisa toda. Mas emocionar as pessoas lá nas bases dele é mais difícil. Mas quando eu faço qualquer recital com um pouco mais de distância, com a presença ou não de pessoas que têm raízes interioranas, eles nitidamente se emocionam. E os que largaram as suas bases interioranas para trás, esses se emocionam feito menino que levou uma queimadura. Chora da água, chora da lágrima descer. Então, eu acho que também eu faço poesia para aquelas pessoas que não são matutas no jeito de ser, aliás, não são matutas, mas tem um jeito de ser do matuto. E tem outros que são matutos mesmo, lá das brenhas, e que nega. Esse aí é um lado condenável. É aquele que nega, que esconde, que faz até questão de não citar nenhuma ligação com o território que ele nasceu e do barro que ele foi feito. Nesse livro aqui, Papel de Bodega, que é um livro que você lançou pela editora Bagaço em 2013, você tem, obviamente, vários poemas, e entre eles, I Love You Matutado. I Love You Matutado. Né? Você conseguiria lembrar aí de algumas estrofes desse poema? Me lembro. Né? Porque tem um palavreado aqui que dá um trava-língua danada. Né? Mas aí você desenrola tudo. Vamos lá. Esse poema, Valdir, eu fiz porque eu peguei uma revista, eu estava num consultório médico, e peguei uma revista que falava sobre as reações corporais de uma pessoa apaixonada. Dizia que a pessoa apaixonada, quando via o elemento da paixão, havia um rubor facial, havia arrepios, havia uma espécie de taquicardia, uma lerdeza, uma sudorese. Aí, quando eu peguei esses dados científicos da pessoa apaixonada, eu transformei isso no lado matuto. Aí eu digo, meu compadre, eu não te conto o que foi que deu em Neu quando eu vi da vez primeira a filha do Arineu, a cabocla mais bonita, uma vigizinha escrita que para mim apareceu. Foi me dando uma gastura, me fartou suspiração, fiquei todo escabriado, suleirou o coração. No juízo, um frisioco nos estromba um brubuim, fui ficando avermelhado, foi me dando um farnizinho. Que eu lhe digo, meu compadre, se foi coisa dos amor, perante Nosso Senhor, os amor bateu em mim. Tô agora apaixonado, tá sem ela, é um castigo, dou de garra com trabalho, mas trabalhar não consigo, tô dengoso e alesado, só pensando nos amar. Ontem mesmo, eu chiqueirando as nuvias no curral, com um pouco mais eu me vejo, quase dando um beijo nos beiços do boi fubá. Vou me desfolhar para ela, vou dizer como é que eu tô, que nem filme de novela, vou cantar a música de amor, vou fazer uma cantiga amostrando o que ela fez, que amor é feito bexiga, só dá na gente uma vez. Já que eu sou meio aprendiz, me diga como se diz I love you em inglês. Eita, pois é, né? Não tem quem não goste, né, Gessi? Muito interessante. E agora você está sabendo do lado científico dos nomes que eu peguei casualmente numa revista. Pois é. Ó, Gessi, a gente agradece muito aqui a tua participação, o tempo já voou. A gente lembra, né, que vocês também podem acompanhar os programas Opinião Pernambuco nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Muito obrigado, GC, pela sua participação. Agora, Valdir, eu queria apenas deixar uma dica para você, já que a gente falou isso no outro programa. O nosso Bolero de Isabel, o Bolero de Isabel que eu fiz, tem uma versão lindíssima que foi gravada agora, recentemente, por uma menina chamada Juliana Linhares. Ela é de Natal e ela gravou um disco belíssimo chamado Nordeste Ficção. E está lá o nosso Bolero de Isabel com guitarra e viola caipira.
Mais uma, né? Xangai já gravou, né? Você gravou, exatamente. agora tem ela também gravando. Maravilha, maravilha, GC. Então, um grande Tá abraço bom, para meu amigo. você e abraço Tá a bom, vocês grande que nos abraço. acompanharam no Opinião Pernambuco de hoje. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo programa.